Vamos lá, então. Olha só, lá na página 55, por favor. Apostila 2. Tá, bom dia para quem não tinha dado ainda. Obrigada, agora eu consegui colocar eu em destaque, tá? Gente, ênclise. Lembram que a ênclise é a posição do pronome oblíquo em relação ao verbo anterior a esse verbo, no meio do verbo ou após o verbo? Do que se trata a ênclise? Hein? Isso, após o verbo, exatamente. E aí me digam, a questão 9, ninguém me respondeu ainda. Já está corrigida da página 55? Acho que não. Não, né? Acho que é ali mesmo que eu tenho que corrigir. A 8 eu lembro que eu corrigi. Tá aí. Então eu vou anotar aqui, ó, 24/8. Observe a situação entre dois interlocutores. Dei-me 2 pães. Rafa, leia para mim a letra A. Segundo os usos da língua que você observa, a construção utilizada pelo cliente, pronome após o verbo, é frequente? Explique sua resposta. Rafa, tu acha que isso é comum você chegar na padaria e dizer dei-me 2 pães? Acho que não. Por que isso não é comum? Talvez porque a gente não tenha uma linguagem bem formal. É isso, porque no dia a dia, né, na fala, não existe essa necessidade de uma linguagem tão formal. E a ênclise, muitas vezes, principalmente início de orações, ela vai ser usada só em situações de formalidade. E quando você vai à padaria, não é uma situação de formalidade, tá? Então, é isso mesmo, tá? Não é comum, é uma ocorrência com frequência menor, por se tratar de uma colocação mais formal. Isso mesmo. Letra B. A posição do pronome na fala do cliente está de acordo com a norma padrão. Essa estrutura relaciona-se a um uso de uma língua mais formal ou informal. Será, segundo a norma padrão, é isso mesmo, tá? Uhum. Precisa se usar uma ênclise ali. Mas isso é uma linguagem mais formal ou informal? Mais formal. Mais formal. Mais formal, né? Porque ela obedece ao uso de uma regra da gramática que não é tão comum no dia a dia, tá? Então, a situação está adequada às regras da norma padrão, empregada em situações marcadas pela formalidade. C. Considerando o contexto de utilização e o verbo de formalidade denunciado, você manteria ou alteraria a posição do pronome nesse caso? Justifique sua resposta. Rafa, o que tu acha? Tu acha que tu manteria ou não? Eu acho que não. Por quê? Talvez porque. Sei lá, porque, tipo, às vezes a gente não usa essa linguagem, tipo, pra pedir um pão, assim. Uhum. Apesar de que ela foi eficiente, né? Vocês acham que foi eficiente ou não? A atendente entenderia isso? Acho que sim. Algumas, outras não. Isso. Será que não? Eu acho que é. Porque não é assim, Oi? formal, não é uma coisa tipo estrambólica, assim, ou sei lá, algo do tipo que é difícil de entender, sabe? Eu concordo com o Exatamente. Marcos. As pessoas, a atendente iria compreender, sim. O que poderia ocorrer, sim, era, como é que eu vou dizer, um atendente, o atendente ficar talvez encabulado, inseguro, porque isso mostra um excesso de formalidade. E como eu já falei para vocês, infelizmente a língua ela é um objeto de dominação. Então talvez se a pessoa usasse sempre essa linguagem, Ferucha, gente, assim, ó, vocês conseguem ver ali que alguém está pedindo para entrar ou não? Ou só eu que consigo ver? Não, só você, professora. Ah, tá. Feruchão. É que vocês vão ter que começar a entrar na aula só pelo e-mail do positivo, tá? Não vai ser mais liberado por outro e-mail, porque eu já andei tendo problemas ali numa outra aula que entrou uma pessoa que não era
da turma. E aí a gente autoriza, então agora a gente vai combinar depois só pelo positivo, tá? Acabou de entrar uma pessoa que não está pelo e-mail do positivo, vamos ver quem é. Mas voltando aqui, gente, talvez cause assim uma insegurança para aquela pessoa. Vamos imaginar assim, ó, um juiz que todos os dias vai lá na padaria comprar e usa essa linguagem. A atendente vai se acostumar com o jeito dele e talvez até vai gostar, né, de ver aquela pessoa falando daquele jeito e tal. Mas talvez alguém vai se sentir constrangido, vai jogar lá para mim, aí vai lá atender aquele senhor, porque ele fala tudo difícil, me deixa nervosa, tá? Então, só isso que poderia acontecer. Talvez a atendente ficar insegura diante daquela linguagem, mas ela entender completamente, tá? Concordam? Sim. Sim. Joia. Tem alguém que gostaria de colocar mais alguma coisa? Então tá. Eu vou pedir para o Marcos, que já se manifestou, lá na página 56, pode dar uma lidinha, Marcos. Ô, professora, só dá uma olhadinha, ver se a Fernanda não está pedindo para ser aceita. Não, não tem ninguém pedindo agora. Então tá. Por quê? Ela falou que está pedindo? Não, que não está conseguindo entrar, então deve ser alguma coisa com ela. Não, para mim não chegou ninguém, tá? Tá, depois a gente Tem vê. uma opção ali, pô. Lá em cima, Quando né? vai entrar, quando vai pedir permissão, tem um e-mail ali, ó. Luiz Eduardo Estel. Aí tem pra Lucas baixo. Medeiros agora pediu. Posso ler? Pode ler, meu amor. Segundo a gramática tradicional, ênclise é a posição pronominal preferível. Portanto, nos casos em que não haja motivos para mesóclise ou próclise, o pronome oblíquo átono deve ser colocado em posição encíclica. Não, Enclítica. Exato. No entanto, é evidente a preferência do falante brasileiro para a próclise. Sobre isso, Sinome comenta: a sensação de artificialidade provocada pela primeira frase, comprarei-te um livro, já aponta para uma preferência pela próclise, em PB, no português brasileiro. Embora a ênclise seja evitada, ela continua sendo uma opção em contextos mais formais. A seguir, observe os casos em que a ênclise é obrigatória. Joia. Então, assim, ó, já entendi que a Fernanda conseguiu entrar, tá? Obrigada aí por quem revisou. Normalmente, a gente vai dar preferência para ênclise se não tiver nenhuma partícula atrativa, se o verbo não estiver no futuro, para ser uma mesóclise, a gente vai dar. Mas, em algumas situações, ela se torna mais formal, tá? Se eu não usar ênclise, por exemplo, no início da oração, eu estou usando fazendo uma construção fora das regras da gramática, tá? Verbo em início de oração ou no imperativo afirmativo. Vejam só, se eu tiver o verbo no início da oração e esse verbo não estiver no futuro, sempre vai ser ênclise, ou se ele estiver no imperativo, tá? Pode continuar, Marcos. Leia a tirinha ali. Verbo em início de oração ou no imperativo afirmativo. Eu sou um monstro do português. Me salvem. Fala-se, salvem-me, imbecil. Nunca se começa uma frase com pronome oblíquo. Perceba que, no terceiro quadro, a professora quer comentar alguma coisa? Não, pode ir, amor. Perceba que, no terceiro quadro, o monstro do português corrige a fala do personagem, justificando que nunca se começa uma frase com pronome oblíquo. No entanto, aquele poderia ainda justificar que a forma verbal selvagem está no imperativo afirmativo. Salvem, isso. Está no imperativo afirmativo. Portanto, mesmo que não estivesse no início da frase, exigiria ênclise.
Joia. Então, olha só. Existem duas razões aí para eu ter ênfase. Primeiro, porque o verbo está no início da oração. E segundo, porque o verbo é um imperativo afirmativo, tá? Gravem aí, memorizem o verbo, por exemplo, salve-me, para vocês não esquecerem mais que quando estiver no imperativo, eu tenho que ter uma ênfase, tá? Eu ri ali, Marcos, na verdade, tu achou até que eu queria falar alguma coisa, é porque eu fiquei imaginando uma situação de discussão, de atrito, a pessoa chama a atenção do outro por causa da colocação pronominal, né? Com certeza quebra o clima e não a discussão vai virar por um outro, vai ser por um outro motivo. Eu não vi se a Cauane tem, eu não lembro de ter autorizado. Ah, tá, acabei de ver. Uhum. Cauane, pode ler a 10 para nós? Cauane ligou a câmera e fugiu? Quem é que pode ler para mim? Ah, tá. Eu posso ler, professora. Então vamos lá, Luiz. Ok, Cauane. Observe as capas de revista e as respectivas chamadas principais. Livre-se dos mitos verdes. Alimentos locais, sacolas de papel, carros elétricos e produtos recicláveis. Nada disso vai salvar o planeta. Cientistas explicam o porquê e ensinam como você pode fazer a diferença. Procuram-se ideias inovadoras. Pega-se bem. Não, paga-se bem. Acho que o importante aqui seria isso, tá? Procuram-se ideias inovadoras e pague-se bem. Depois do outro lado. Explique resumidamente a relação entre os textos não verbal e a chamada principal em cada uma das capas. Chegou a fazer? Tens alguma coisa? O professor, ali quando ele se refere ao texto não verbal, ele está se referindo à tirinha? A imagem é. Tá, deixa eu ver. Sim, professora. Não, mas eu acho que é da própria capa, tá? É da capa. Deixa eu ver, ó. Explique resumidamente a relação entre o texto não verbal e a chamada. Não, da própria capa. Tá? Eu vou ler. Então tu confundiu, né? Aquele livro-se Deixa eu ali, ler. ele tá chutando a lixeira da reciclagem, o verde. Isso mesmo. Então, essa relação? Então, essa relação, é isso aí. O fato dele estar chutando, né, o lixo com o verbo livrar-se. O meu diz assim, ó, na capa 1, a mensagem de chamada relaciona-se diretamente à imagem de um homem chutando, né, livrando-se de um cesto de lixo reciclável. É isso aí mesmo. Ok? E na 2? Qual das chamadas se dirige diretamente ao leitor? Não, mas aí da capa 2, tá? Deixa a professora ler o que apareceu aqui para a professora, então. Em 2, a chamada destaca a demanda do mercado por profissionais criativos e os altos salários que recebem. A revista aproveitou uma apresentação de texto bastante conhecida, fazendo um paralelo com os cartazes de procurando e a busca por determinados profissionais. Que tipo de anúncio é aquele ali? Como esses de... Onde que a gente acha esse tipo de cartaz? Investigações, né? Nos filmes, por exemplo, a gente vê esse tipo de cartaz, de anúncios, que são bem de grande circulação, para chamar bem a atenção do público. Alguma dúvida dá? Então, vocês têm que comparar ali o que foi usado de texto com as imagens. Qual é a relação que existe? Conseguiu pegar, Luiz? Mais ou menos, professora. É que eu tava apagando aquela resposta ali, que eu fiz errado.
Tá, então eu dou 30 segundinhos aí para vocês já escreverem. Vocês têm que falar da relação do texto com a imagem que foi trabalhada na capa da revista. Bem rapidinho aí para vocês completarem. Podemos ir para B? Por mim, sempre sei, eu acabei já. Tá, então vamos para B. Qual das chamadas se dirige diretamente ao leitor, buscando estabelecer com ele um diálogo? Justifique sua resposta. E aí? Eu coloquei a capa 2, professora. A chamada 2. Não, na verdade é a primeira. Livre-se dos mitos verdes. Ele está dialogando diretamente com o leitor, tá? Esse verbo ali. Ó, a chamada da capa 1 dirige diretamente ao leitor por apresentar uma forma verbal no imperativo afirmativo. É a terceira pessoa do singular, é o você. Ok? Uhum. Leia C agora. Qual é a voz verbal de cada uma das frases da chamada? Será que está na voz ativa ou voz passiva? Passiva? Ativa. Todas as duas estão na voz ativa. Apesar de ter aquele verbo, aquele pronome ali, o ser, parece estar na voz passiva, mas não. Porque a gente tem que olhar a transitividade, tá? Ó, quem livra-se de algo, paga-se é verbo intransitivo. Então, por causa dessa transitividade, eu sei que é voz ativa, tá? Para ser voz passiva, tem que ser verbo transitivo direto. Como um é intransitivo e o outro é transitivo indireto, é voz ativa. Ok? Podem até anotar aí, tá? Verbo transitivo direto e verbo intransitivo. Obrigatoriamente é voz ativa. Para ser voz passiva, tinha que ser verbo transitivo direto. Professora, Pode perguntar. e para ser voz reflexiva também tem que ser transitivo direto? Não. Cortou-se. Deixa eu ver, ó, feriu-se. Tem que ser verbo transitivo direto também, Porque cortar, ferir, quem corta, corta alguém, fere alguém, quem abraça, abraça alguém, verbo transitivo direto. Tá? Aí é flexível. Depois, Luiz, entendeu? Deu para entender? Deu, professor. Uhum. Tá. E agora outra. A posição Ótimo. dos pronomes nas chamadas está adequada à norma padrão. Justifique sua resposta. Isso, aí tá perguntando, sim ou não? Você acha que sim ou não? Sim, Sim, né? Ó, os pelo fato pronomes de estão começar. colocados segundo a norma padrão. Exige-se ênclise quando o verbo inicia a oração, como é o caso das 3 orações, e quando o verbo está flexionado no imperativo afirmativo, como é o caso da chamada 1. Expliquem aí, tá?
Primeiro, porque os verbos estão no início da oração, e porque uma das chamadas, que no caso a chamada 1, o verbo está no imperativo, a capa 1, né? Ok? Vamos adiante, então? Verbo no gerúndio. Quem é que pode ler para mim, pessoal? Vamos lá, alguém que não leu ainda, por favor, rapidinho. Eu posso, professor? Oi, joia. Quem é o eu? Ian. Vamos, Ian. Ótimo. Leia ela para mim. Verbo no gerúndio. Furacão. Douglas continua deslocando-se para o alto mar. Joia. Verbo no infinitivo pessoal. Quero ir-me embora para a estrela, que vi luzindo no céu. No vazia do sinterestrelo. Sairei de casa à tarde, na hora crepuscular, em minha rua deserta. Nenhuma janela aberta, ninguém para me espiar. Se o infinitivo Joia. verbal for antecedido de preposição, tanto a próclise quanto a ênclise são aceitáveis. Joia. Então, agora aqui a gente tem mais dois casos, tá? Quando o verbo estiver no gerúndio, eu vou ter ênclise, sem esquecer, gente, que se tiver o em, aí já é próclise, lembra? Em se tratando. Agora não tem o em, é tratando-se. Então, toda vez que eu tiver gerúndio, eu vou ter uma ênclise. O outro caso ali é infinitivo impessoal. São os verbos quando eu não sei quem é a pessoa do discurso. Por exemplo, cantar, dançar, sorrir, beber, chorar. Eu não sei quem está praticando aquela ação. Então, sempre vai ser ênclise também. Agora, está dizendo ali, se o infinitivo verbal for antecedido de preposição, aí eu tanto posso colocar o pronome para frente, verbo, quanto depois, tá? Então, cuidem. Apareceu preposição junto ao verbo, eu tanto posso usar próclise ou ênclise. Tá? Com exceção, claro, quando o verbo estiver no futuro, que aí tem a regra da mesóclise, tá? Continua ali, Ian. Em gêneros mais monitorados ou literários, os pronomes me, te e lhe podem contrair-se com o pronome o e variações, resultando nas formas mo e variações, to e variações e lho com as variações, as quais seguem normalmente as regras de colocação pronomial. No caso de nos e mos e vos, a combinação com o resulta em nolo e volo e variações. Joia. É bem comum da gente ver essas colocações, mas como eu já falei, às vezes em linguagem literária, que é bem formal, a gente encontra. Ou em algum documento de leis, sabe, na área do direito, a gente vai encontrar essas colocações. Vamos ver se vai aparecer alguma coisa aqui. Turma, eu tenho um exercício aqui, 11, 12, 13, até o 15, não é isso? Eu já deixei para vocês fazerem. Vocês lembram? Sim, já passou. Joia, então vamos lá. Vamos corrigir, que é importante mesmo. Ian, leia o 11º. A gente vai direto para a resposta, tá? Tá. Só lê ali o enunciado 1, 2 e 3. Vamos lá. Me empresta a chave do carro, pai. 2. A prova que realize-se no domingo contará com muitos candidatos. 3. A peça de teatro inicia-se no horário previsto. A. A Tá, frase 1. só um pouquinho. Daí não precisa ler esse aí. Deixa eu só perguntar uma coisa. Me empresta a chave do carro. Está de acordo com a gramática? Eu comecei a frase com o pronome oblíquo. Errado. Tá errado, isso. A prova que realizar-se no domingo. Tá certa essa colocação? Sim. Não, Observe que aquele que ali, ele é atrativo? ele é atrativo, tá? O que é uma partícula atrativa. Então, tanto pode ser um pronome relativo, como pode ser uma conjunção integrante. Não é o caso aqui, tá? Mas sempre que aparecer que, você já sabe que ele vai puxar. Então, também está errado. A única que está certa é a peça de teatro iniciar-se-á
no horário previsto. Por que eu usei uma mesóclise ali? Por que Porque tem que tá no usar uma futuro. mesóclise? Tá no Isso, porque futuro. o verbo está no futuro e eu não tenho nenhuma partícula atrativa, tá? Então, a única que está certa é a 3. Então, assinalem a letra B. Agora, a 12ª, quem pode ler para mim? Professora, por que a letra B? Oi. Porque ele, ó, não. É formal e está de desacordo Ah, com a tá. norma padrão. É incorreto ali, né? Mas ele tá É porque está pedindo. pedindo a incorreta. Está Ah, pedindo a tá. Eu incorreta. pensava que era pra. Entendi. Não, está pedindo a incorreta. E ali está dizendo a colocação pronominal formal, ok, está em desacordo. Não, ela não está em desacordo, ela está em acordo com a norma padrão. Então, essa está errada. Não, agora Entendeu? eu entendi, professor. Eu tinha Tá. entendido errado ali o enunciado. Não tem problema. Na hora do estudo, vamos lá. Quem é que pode ler? Rapidinho, alguém para ler para mim. Eu posso ler, professor, rapidinho. Vai, Luiz, então. É a 12 ali? É a 12. Tá. Julgue as afirmativas com relação ao uso dos pronomes oblíquos, antônimos. Nesse Átomos. trecho, átonos. Nesse trecho, e marque a alternativa correta. Se isso te disse ele, está a par de tudo. Assiste-me, portanto, o direito de interrogar-te acerca daquilo mesmo Acerca. sobre acerca daquilo mesmo sobre que me interrogas. Joia. Vamos lá. Primeiro, tá. É para me ler a alternativa? Aham. É, em se isso te disse ele, ocorre próclise, em razão do uso do pronome demonstrativo isso, que atende ao verbo. Antecede o verbo. Correto. O isso, ele puxa o pronome para perto dele, tá? Os pronomes demonstrativos, este, esta, aquele, aquilo, puxam, então está certo. Assinala Em, um já. 2. em assiste-me, ocorreu a ênclise, porque a conjugação, portanto, atraiu o pronome para essa posição. A conjunção, né? Tá Gente, errado, olha professor? só. Tá errado. É uma ênclise, mas nada puxa para depois do verbo, tá? A não ser que eu tenha um verbo no infinitivo. Verbo no infinitivo, tudo bem. Ele joga o pronome para depois do verbo. Mas não tem uma partícula atrativa, tá? Então está errado. E tem um em ali, né, professora? Aquele em ali Aonde? puxa o me, né? Em me assiste. Em me assiste. Não, não, esse em ali é da questão, entendeu? Tu tens que olhar lá no texto. Ah, Assiste-me. É início de oração, assiste. tá? Uhum. Ali é uma colocação da própria proposição. Pode ler a 3. Houve ênclise em interrogar-te, mas também poderia ter ocorrido próclise. E aí? Tá certo, né? O direito de te interrogar ou o direito de interrogar-te. Por quê? Ali, isso é bom vocês anotarem, gente. O verbo está no infinitivo, e verbo no infinitivo em pessoal, eu tenho que ter ênclise. Mas, como eu tenho preposição, tanto eu posso trazer para antes o verbo, como eu posso trazer para depois. Então, está certo. 4. Houve a próclise em me interrogas. Porque o pronome relativo que atrai o pronome oblíquo para essa posição. Isso mesmo, lembra que eu falei que o que, cuidem que o que sempre vai puxar? Tá certo. Então, a alternativa correta é a letra E. As alternativas 1, 3 e 4 estão corretas. Fechou? Fechou, professor. Ótimo. Dúvidas, perguntas? Não deixem passar, tá? Agora eu vou pedir para a Amabile. Amabile, leia o próximo enunciado ali. Colocação dos pronomes oblíquos.
Vamos, Amabile? Olha, a gente vai chamar durante as aulas justamente para ver se vocês estão assistindo mesmo ou estão ligando a câmera e saindo. A Amabile parece que voltou a dormir, né? Amabile? Eu posso ler, professora? Não, mas a prova precisa ver quem é que está participando, Amada. Obrigada, tá? Tá bom. Bruna Coelho. Onde é que está a Bruna? Joia, Bruna, pode ler para mim? Tá. Colocação dos pronomes oblíquos átonos em locuções verbais e tempos compostos. Os pronomes oblíquos átonos não acompanham unicamente tempos simples. Eles também podem ser complementos de tempos compostos. Nesse caso, eles podem ser posicionados antes do verbo auxiliar ou, o que é mais frequente no português brasileiro, entre verbo auxiliar e particípio verbal. Exemplo: eu o havia encontrado. Eu havia o encontrado. Só um pouquinho. Gente, sobre colocação pronominal, o uso em tempos verbais, ou tempos compostos, ou locuções verbais, é o que eu considero mais complexo. O que é uma locução verbal? É quando eu tenho mais de um verbo, tá? E quanto que é o tempo composto? Também quando eu tenho mais de um verbo e um está no particípio. Lembram? Então, na verdade, quando tiver dois verbos, eu tenho que cuidar, porque às vezes o pronome oblíquo tanto pode ficar antes do primeiro, pode ficar no meio dos dois, como pode ficar depois dos dois. Então, tem uma regrinha para ir, tá? Dá uma lidinha ali, Bruna, na 13ª, por favor. O individualismo não a alcança. A colocação do pronome átono está em desacordo com a norma culta da língua, na seguinte alteração. Joia, deixa eu só falar para vocês. A oração que está incorreta é a letra D, que diz assim, ó, o individualismo não tem alcançado a. Por que vocês acreditam que essa está incorreta? Cheguem a uma conclusão. Por que vocês acham que está incorreta? Quem pode me responder? Existe um não ali, tá? E esse não é uma partícula atrativa, então a tendência é puxar o pronome para frente dos verbos, ou na frente dos dois verbos, ou na frente do segundo verbo, mas nunca ele vai deixar lá para o final. Se tiver partícula atrativa, a tendência é o pronome vir mais para perto dessa partícula atrativa. Então a letra D está incorreta, tá? Podemos continuar? Bruna, continua ainda na página 59, por favor. Por outro lado, se o pronome acompanhar a locução verbal formada por verbo auxiliar e verbo principal no infinitivo. Tá, deixa eu só repetir ali para Nicole. A resposta da questão 13 é a letra D, Nicole. Deixa eu ver se mais alguém. Tá, ok. Pode continuar, Bruna, por favor. Tá. Se o pronome acompanhar a locução verbal formada por verbo auxiliar e verbo principal no infinitivo e no gerúndio, ele poderá, a princípio, vir antes do verbo auxiliar. Exemplo, eles a estão cumprimentando diariamente. Entre o verbo auxiliar e o verbo principal. A família está me esperando. Após o infinitivo gerúndio. Vou contar-lhe o que eu faria nessa situação. É mais comum colocar o pronome entre o verbo auxiliar e o verbo principal, como ocorre em. Joia, só um pouquinho. Então, olha só, se eu tiver um verbo auxiliar e um verbo principal no infinitivo ou no gerúndio, ou seja, locução verbal, verbo no infinitivo e no gerúndio, mais o principal, eu tanto posso colocar antes, entre ou após.
Depois, é mais comum colocar o pronome entre o verbo auxiliar e o principal, como ocorre em... Aí pode ler, Bruna. O O Dois poema ali? ali. Ah, tá. Isso. Meu coração, não sei por que, bate feliz quando te vê. E os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim foges de mim. Joia. Então, vocês viram que ali o pronome ficou entre os dois verbos. É a forma mais comum de usar na locução verbal. Porque eu tenho verbo no gerúndio, e se fosse no infinitivo também iria acontecer isso. Normalmente entre os dois verbos. A 14ª, Bruno, 14ª questão, o que diz ali? Leia este fragmento da letra de canção Sou Seu Sabiá. Eu Pode sou ir? o seu sabiá. Não importa onde for, vou te catar. Te vou cantar, te vou, te vou, te vou, te vou. Joia. É para ler. Letra A. Isso. Observe a colocação do pronome ter em relação à locução verbal vou catar. Comente a adequação segundo as regras da gramática normativa. E aí? O que vocês acham? Quem pode me ajudar? Professora, Hum, errado, né? É não, Volt, né? não é uma locução verbal. Olha lá. Vou catar. Vou catar é locução verbal. O catar está no infinitivo. E o que a regra diz? Que quando um dos verbos está no infinitivo, for uma locução verbal, dê preferência para o pronome no meio dos dois. E é o que aconteceu ali. Não, Entendeu? mas ali, ó. Quando, no início, te vou cantar, te vou. Não é vou te cantar, não. Ah, tá. Uhum. Vou te cantar. Uhum. Te vou cantar. Isso mesmo. Aí sim. Eu pensei que tu estava lá onde for, vou te catar. É isso mesmo. Deixa eu ler a resposta da 14, então, ali. Fragmento das uso preferencial no português brasileiro. Pronome entre os verbos em uma locução verbal com verbo no infinitivo. Ok? Uhum. Leia B, Bruna. No quarto verso, a posição do pronome oblíquo átomo difere da observada no verso anterior. Isso configura erro segundo as regras da norma padrão. Explique sua resposta. Agora está falando sobre essa, tá, Luiz? Olha só. Embora a posição seja diversa se comparada ao observado em vou te catar, e não seja verificada com frequência no português brasileiro, ela está adequada às regras da norma padrão, já que é possível posicionar o pronome antes ou depois dos verbos que constituem locução entre eles. Então, assim, ó, quando eu tiver uma locução verbal com o verbo no infinitivo ou no gerúndio, eu dou preferência para o pronome ficar entre os dois verbos. Mas isso não é regra. Tanto pode ficar no início da locução, pode ficar no meio, pode ficar depois. Quando é que não vai poder ficar depois? Se eu tiver uma partícula atrativa. Se bem que na questão anterior tinha até partícula atrativa e juntou lá com lá e deu certo, tá? Então, aqui não está errado, porque a regra permite, ok? Tá aí respondida a tua pergunta, Luiz. Porque daí tu pode pensar assim, mas não é início da oração. Não, é início do verso. É diferente, tá? Então, olha lá, repetindo. Embora a posição seja diversa, se comparada a observada em voo de catar, e não seja verificada com frequência no português brasileiro, está adequada às regras da norma padrão. Leia C, Bruna, por favor. Atente para a sonoridade resultante da repetição de te vou no final da estrofe e explique a relação entre essa repetição e o título da letra. E aí? Qual é o título da letra? Sou seu sabiá.
Esse é o título da letra. O que tem a ver, será, essa repetição? Te vou cantar, te vou, te vou, te vou. O que será que tá. Por que foi feita essa repetição? Será que foi aleatório? O que vocês acham? Eu acho que aleatório não, O professor. que tem a ver. E o que tem a ver com esse título? Sou seu sabiá. Na verdade, a ideia é reproduzir o som do sabiá, tá? Essa repetição, ela foi empregada ali para se assemelhar ao som do sabiá. Ok? Beleza. Repetir A. Observe. Tá, deixa eu ver o que ia dar. Já não lembro mais. Ah, tá. A resposta da A, para quem pediu, tá? O fragmento traz o uso preferencial do português, que seria o pronome entre o verbo, pronome entre os verbos em locução verbal com verbo no infinitivo. Pronome entre os verbos em locução verbal com verbos no infinitivo. Isso é a preferência, não quer dizer que é a regra, tá? Não quer dizer que é obrigatório usar assim. Bruna, lê o quadro verde para mim, por favor. Se houver motivo para próclise, palavra atrativa ou frase interrogativa, optativa ou exclamativa, o pronome deverá ser posicionado antes do verbo auxiliar ou após o verbo principal. Embora o negócio não Olha esteja só. Pode ler, pode ler. Embora o negócio não esteja ainda oficialmente confirmado, Ibson já ontem se foi despedindo dos companheiros no Brasil. Tá. Então, quando eu tiver uma partícula atrativa, o pronome ou vai ficar antes do auxiliar ou depois do principal, tá? Ou antes dele ainda, não é isso? Olha lá. Se tiver uma partícula atrativa, uma frase interrogativa, uma frase optativa, que é aquela de pedido, tá? Ou a exclamativa. O pronome deve ser posicionado antes do verbo auxiliar, ou seja, lá no início dos dois, ou antes do verbo principal. Nunca vou poder jogar lá para o final. Se tiver partícula atrativa, ou for um daqueles motivos, frase exclamativa, interrogativa, optativa, eu tenho que colocar o pronome ou na frente dos dois, ou no meio dos dois. Jamais lá ao final, tá? A letra C, para quem me pediu, deixa eu ver quem é que pediu a C. Quem é que está com o e-mail de Suzana Starkak? É a Lani. Ah, tá. Quem? A Lani. Ah, tá, Lani. Joia. E daí a Trieto já respondeu, né? Ótimo. Obrigado, Trieto. Vamos lá. Deixa eu dar uma olhadinha no horário. Ah, tem 10 minutos ainda. Ok, vamos lá. Ô, prof. Oi? Não, eu pensava que ele Oi? ontem ali era tempo, mas não é tempo, né? Ontem? É, ali, ó. Não, Já ontem se foi despedindo. não, já é advérbio. Ontem Não, também, entendi. tá? Gente, ali na página 60 tem um texto, mas a gente não vai ler nesse momento, tá? Porque senão vai atrasar muito. A gente já está atrasado. Vamos direto para as respostas da 61, ok? Eu quero saber se a Amable voltou. A Amable está aí? Ok, então já deu de perceber que a Amable não está assistindo a aula. Arthur Schutz. Arthur está aí? Joia, tá com o microfone, Arthur. Tá. Então eu quero agora o Derek.
Derek? Ok, tá com o microfone, Derek? Ok, não tem problema. Quem é que está com Feruchan? Acho que é a Fernanda. É a Fernanda. Ah, tá. Fê, tá com o microfone, Fê? Fê? Gabriele? Dona Fernanda também não tá na sala, né? Gabriele? Tá, Fê, tudo bem, ó, tudo bem. Tá, tudo bem. Ok, pelo menos respondam aqui isso. Guilherme Augusto. Guilherme Augusto. Oh, tá difícil, gente. Guilherme também não está? Ó, eu vou começar a anotar e vou mandar para os pais, tá? Que o aluno foi chamado, não se manifestou. Gustavo Mioto. Eu tô aqui, professora, mas eu tô sem Tá. a apostila. Tá sem apostila, tu não providenciou ainda? A do Não, segundo bimestre, tu não tá. a segunda eu tô. Mas a gente tá trabalhando a do segundo bimestre, Gustavo? Agora, Abre lá né? no 60. Isso. Ah, tá, não, A aula de porque hoje. o professor tinha feito na 55, começado na Mas 50. era da. Tá, mas do segundo bimestre? A aula todinha Ah, de hoje foi na apostila 2, não, mas tá? eu tô sem a do Não precisa. segundo. A nova, a antiga que eu digo é do segundo, né? Eu tô com a terceira aqui, a volume Ah, 7. tá. Tá, então para fazer a prova tu vais usar a segunda, tá? Ah, tá. Tá? A Cauane eu já chamei, o Ian já chamei. Lucas Neto, por favor. Lucas Neto, por favor. Tá sem apostila. Lucas, vou te organizar aí com essa apostila, tá? Ó, me ajudem aí. Hoje é dia 28. Não é 20 que dia é hoje. 24, professora. 4. 24, obrigada. A Amabile foi chamada e não Amabile. Teve um outro aluno, quem é o outro que eu chamei? O Guilherme, né? Sim, professor Guilherme. Isso. Foi chamado e não se manifestou durante a aula. Tá. O Luiz já tá aí, Trieto também já se mostrou aí na sala. Marcelo, tá aí? Rapidinho, Marcelo, se manifeste, por favor. Ok. Tá com o microfone, Marcelo. Oi? Sim, tô com o Marcelo tem microfone. microfone. Então vamos ler, Marcelo, aí, por favor. Marcelo é aluno novo, né? Eu tô sem apostila, prof. Do segundo bimestre? É, Tá, só tem que ver como é que tu vai fazer a prova, tá? Então tá. vou ver lá. Tem que ver. Tá. Ah, Marcos Felipe já leu. Matheus Hilário, por favor. Matheus Hilário. Tá. Professora, Nicolas. Oi. eu sem querer fechei minha apostila e não lembro mais em que página que a gente estava. Quem é? É a Nicole. Nicole, a página 61. Tá. Nicolas. Nicolas, por favor. Tá sem microfone também?
Eu já estou aproveitando para fazer chamada, tá, gente? Tá, Pedro Henrique. Nicole, eu já vi que está aí. Pedro, vamos ler um pouquinho para a professora? Depois eu Claro, continuo. vamos lá. Vamos lá. É no texto? Não, é no. Qual é o fato noticiado ali? Isso, já vamos direto no exercício, senão a gente não vai dar conta. Já estou muito atrasada. Posso começar Vamos então? lá. Pode começar. Qual é o fato noticiado? E aí? Deixa eu ver a página 61, né? Uhum. Isso. Qual é o fato noticiado? Vocês conseguem perceber? Pelo fato de a meningite estar avançando pelo Brasil? Isso, o registro de casos de meningite eosinofílica em 3 regiões brasileiras. Esse é o assunto. O registro de casos de meningite eosinofílica em 3 regiões brasileiras. Esse é o assunto. Pode ler a B, Nicolas. É o Pedro, professor, não é o único. É eu, Nicolas, professor? Pedro? Desculpa, Pedro Henrique, vai. Quais Perdão. são, segundo o texto, as formas de meningite? E, segundo o texto, a meningite pode ser viral, bacteriana ou eosinofílica. Essa última é causada pelo verme, né? E transmitida por crustáceos e moluscos. Então, pode ser viral, bacteriana ou eosinofílica, que no caso é através do vermes, tem o nome ali do vermes, e transmitida por crustáceos e moluscos. Pedro, já lê a C, tá? Tá bom. O que justifica a preocupação em alertar profissional de saúde? Como o parasita só foi encontrado no Brasil recentemente, a formação desses profissionais não o preparou para o diagnóstico adequado. Então, ou seja, é uma doença nova, né, que só apareceu aqui no Brasil, então não se sabe exatamente como lidar com essa doença. Pode ler a D. Como é feito o diagnóstico dessa variedade de meningite? Apenas o exame do líquido entre as meninges, verificando o aumento de eosinófilos, permite identificar a meningite eosinofílica. Então, somente com o líquido entre as meninges. Essa é a única maneira. Letra O E. texto errou ali, né, professora? A professora viu? Oi? Ali no último, na última linha do lado esquerdo ali, ó. Do texto? É punção lombar. E o que apareceu ali? Não é função lombar? Ou é punção? Não é assim mesmo? É punção, é de pulsar, de retirar o líquido. Eles É retiram o punção líquido da mesmo. espinha. É pulsão, é de pulsionar, de puxar o líquido, tá? Não sei se Entendi, vocês já professor. ouviram falar de exame da meningite. Eles coletam líquido da espinha, tá? Próximo. Aí, Segundo o Pedro. texto, como as pessoas podem evitar contrair a doença? Eliminado o vetor, o caramujo, né, gigante africano, principalmente, higienizando corretamente as frutas, verduras e legumes. Por isso que é muito importante, tá? A higienização de frutas e verduras, legumes, né? F. Observe a posição do pronome oblíquo átomo nos seguintes trechos. 1. Uma nova forma de meningite, transmitida por parasitas, está se espalhando pelo Brasil. 2. Tratando-se de um parasita recente, identificado no país há 8 anos, a preocupação dos pesquisadores é alertar profissionais de saúde. No que diz respeito... Joia. Pode continuar. Pode continuar?
No que diz respeito ao emprego dos pronomes, algum foi escrito em desacordo com a língua portuguesa? Justifique sua resposta. Não, tá? As duas frases estão de acordo com a gramática normativa. Agora eu vou dizer as regras, tá? Na 1, como a locução verbal com verbo no gerúndio, o pronome está posicionado entre os verbos. Escrevam ali mesmo na própria frase se vocês não fizeram, tá? Ó, locução verbal com verbo no gerúndio, o pronome está posicionado entre os verbos. E na 2, o pronome está eclítico, visto que o verbo no gerúndio exige essa preposição. Lembra, quando eu tenho a preposição mais o pronome no gerúndio, a preposição puxa, tá? Então, vou repetir. Na 2, o pronome está eclítico, visto que o verbo no gerúndio exige essa posição. Não tem a preposição. É posição. Peraí, deixa eu voltar lá. Na 2 ali pode colocar É isso mesmo. início de uma Na 2, frase. qual? Ali na 2 pode colocar início de uma frase. Não. Tá, porque o verbo está no início da frase? Pode. E está no gerúndio. Tá? Eu não poderia ser próclise porque não tem preposição. Se tivesse preposição, aí seria próclise. Mas como é gerúndio, no início da oração, tem que ser ênclise. Fechou? Letra G. Reescreva o enunciado 1 alterando a posição do pronome oblíquo, átono, desculpa, e mantendo a educação a norma padrão. Tá, como é que poderia ficar? Uma nova forma de meningite transmitida por parasita está espalhando-se pelo Brasil. Ou ainda, uma nova forma de meningite transmitida por parasitas se está espalhando pelo Brasil. Eu não gosto muito desse se está espalhando pelo Brasil, nem coloquem, é melhor não colocar. Porque tem vírgula ali, a vírgula expulsa. Então, o material trouxe duas opções, mas eu vou colocar só uma. Transmitida por parasita, está espalhando-se pelo Brasil. O está é um verbo auxiliar. Está ali. Aham. Joia? Aqui tem um quadro aqui que eu já vou... Peraí. Eu já vou bater a foto e já vou botar lá no grupo, senão a gente acaba esquecendo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Segunda E, né? Ó. Vou botar o quadro já ali. Já vou publicar para a gente não esquecer, tá? Ó. Já publiquei lá, vocês... eu deveria ter virado, mas enfim. Não virei a foto, mas vai ficar assim mesmo. Depois vocês editem. Gente, a gente vai encerrando por aqui. Só vou chamar os últimos alunos que faltam. Nicole tá aí, o Pedro Henrique estava ali, o Rafa tá aí. Sofia Luckman tá aí? Oi, tô aqui. Jóia, ótimo. E depois é a Alane, né? Tá, jóia. Passou do nosso horário, não, né? Passou 5 minutos. 40, professor. Passou, nossa, 5 minutos. Mas que horas termina essa aula, gente? 9h35. 35. Perdão, vamos lá, corram lá para a aula de história. Peço desculpa ao professor, tá bom? Tchau, professora. Um abraço, queridos. Tchau, amores. Façam com atenção, tá? Beijo, a prova. Quinta-feira ainda.